mais um episódio hoje e temos a oportunidade, o privilégio de ter conosco Lena Souza Lima, que é uma autoridade em eventos aqui no nosso estado. Além disso, a Lena é minha amiga de muitos anos, amiga de infância, amiga de família. Lena, bem-vinda, bem-vinda ao nosso podcast. Vamos falar um pouquinho da tua história, do teu posicionamento em relação aos eventos, e conta inicialmente um pouquinho da tua história, de como foi que começou isso. Bem, é um prazer estar aqui com você, né? Aceitei o convite do Wilner, porque, como ele já falou, somos amigos, ele é meu médico, ele que pinta, né, da, da minha unha, minha verniz, da minha pele. Então, é um prazer enorme estar aqui com você. E falando especificamente da minha carreira como cerimonialista, como assessora de eventos, começou muito por acaso. Porque eu sou funcionária pública aposentada, já tinha meu trabalho, e mas eu sempre gostei de festas. Festas sempre fizeram parte da minha vida, da minha história. A minha família, mesmo muito simples, sempre comemorou todas as datas. Aniversário da gente, aniversário de avô, de tio. Então, eu sempre vivi num mundo cercado de celebrações. E então eu sempre falo, a minha carreira como assessora de eventos começou desde a infância, porque eu cuidava, eu organizava para a minha família. Quando eu comecei a fazer isso profissionalmente, é muito fácil, porque já era uma coisa que eu vivenciei a vida inteira. Tu consegue lembrar qual foi o primeiro grande evento que tu fizeste? Conta um pouco de como é que foi aquela emoção de fazer, aquele desafio. Como eu falei, eu sempre, depois que eu casei, eu dava muitas festas, né, na minha casa. Eu virei uma grande anfitriã, conhecida mesmo, pelas festas lindas. Eu fui a primeira pessoa que trouxe os artistas de Parintins para fazer aqueles bonecos grandes para os aniversários dos meus filhos. E aí os amigos sempre me pediam para eu ajudar a fazer eventos e tal. Num determinado momento da minha vida, num recomeço que eu tive, já tendo a minha carreira como procuradora, né, do estado que eu sou aposentado, eu precisei ter uma renda extra. E um amigo, um grande amigo, me chamou para fazer o aniversário de 40 anos dele. Ontem eu encontrei com ele, eu falei, olha, amanhã talvez eu fale da nossa relação. E ele me chamou para fazer o aniversário de 40 anos dele. Eu falei, mas eu não faço profissionalmente. Ele, não, mas eu quero te contratar. E eu fiz, foi um luau na casa dele. Depois eu fiz muitos outros, fiz o de 50, o de 60 dele. E, e essa foi a primeira festa. A partir dessa festa, me contrataram para fazer um outro aniversário de 50 anos e um 15 anos. Nesse ano, dessa festa, o aniversário dele é em abril. Eu fiz 3 eventos, de abril a dezembro. No outro ano, eu já fiz 10, e aí começou a minha história. A partir daí, foi um caminho sem volta, né? Que eu agradeço, porque me transformou no que eu sou hoje na empresa, no nome, na minha marca, Lena Souza Lima. Porque isso foi uma coisa que eu construí com muito trabalho ao longo de todos esses anos. Foi meu nome como uma grife, né? Como uma marca de eventos. Olha, competência, bom senso, honestidade, tudo isso faz com que você tenha atingido esse nível. Mas me conta como é que é essa relação. Por exemplo, nós estávamos antes de começar esse episódio falando sobre as formaturas. Como que é lidar com os novos formandos, por exemplo, os médicos, os advogados? Como é que é lidar com essa turma para conseguir unir ideias, conseguir acabar gerando consensos? Como é que é essa relação com essa turma nova? Olha, eu escolhi trabalhar especificamente com os eventos sociais, né? Eu trabalho com casamentos, 15 anos e formatura. Os eventos sociais da família. Quer dizer, é uma coisa muito íntima. E eu sempre falo, a gente trabalha com sonhos. É muito difícil trabalhar com sonhos. Porque você trabalha com
a expectativa de uma vida. Na formatura, especificamente, um pai que principalmente hoje, que tem que pagar uma faculdade particular, né? Você imagina, no momento que você faz um sacrifício de pagar uma faculdade particular para um filho, o sonho, não desmerecendo, eu sou formada pela Federal, pela UFAM. Não, a saída para meu filho só precisa passar, né? E você meio que sai de cena naquele momento. Ele leva a história dele. Na faculdade particular, você tem que se empenhar para fazer ele acontecer. Você tem que pagar. Custo Então, altíssimo. né? Então é um custo altíssimo. Mas o sonho não é diferente, tá? Porque eu sou formada em Direito, né, pela UFAM, e minha filha se formou em Direito e agora vai se formar em Medicina. Então, eu falo, lidar com sonhos não é fácil, porque você está orlando, você está direcionando uma história de uma vida. E de E várias não vidas é, extras, né? e formatura não é só uma. E você não pode banalizar. E um grande segredo é não banalizar sonhos, é não banalizar expectativas. É você sonhar junto. Quando o cliente senta na minha frente para me dizer o que ele quer, seja uma noiva, seja uma debutante com os pais, seja um formando, uma comissão de formatura, eu ouço e eu abraço aquele sonho. E esse é o segredo. É você trazer aquele sonho para você e fazer ele acontecer da forma que o cliente espera. Então, esse é o grande segredo da minha história de eu sou uma pessoa desses 30 anos, um nome de respeito, de credibilidade. É você tornar aquele sonho como seu. Outra coisa que faz muita diferença, e não é tipo me enaltecendo por ser melhor ou pior, mas é que eu fui anfitriã. E abra o evento com olhos de anfitriã. Eu nunca olhei o evento com o olhar de fornecedor. Eu sempre olho com os olhos do dono. Então, talvez esse seja o meu maior diferencial, porque eu tenho o olhar de anfitriã. E sobre ser anfitriã, Lena, eu sei que você também gosta de mesa posta. A minha esposa também adora postar a mesa em casa. Às vezes chego em casa numa data, é tudo tão bonito, é tão gostoso você ver isso. Então, eu sei que você também trabalha com isso, você já teve até um curso sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua vocação e o que que você pode oferecer hoje sobre isso, como é que é a sua rotina sobre mesa posta. Foi, sempre fui eu sou virginiana, então detalhes sempre fizeram parte da minha rotina. Quando eu casei, uma coisa que eu não abria mão era de ter uma mesa colocada de forma estratégica. Então, eu sempre usei o suporte, sempre usei o prato, vários talheres, botava 2, 3 copos, um copo para beber água, um copo para beber suco, no dia a dia, né? Que você não toma uma bebida, um vinho, uma coisa. E eu criei meus filhos assim. É, eu nunca deixei meus filhos comerem de colher, mesmo criança. Eu dizia, aprendam a comer de garfo e faca, porque é assim que vocês vão comer a vida inteira. E eles pequenininhos, inclusive bebê, de garfinho, eu não comprei até a colherzinha. Já isso sempre fez parte da nossa rotina, tanto que meus filhos sabem exatamente como é que serve tudo numa mesa. Quem é pequenininho, meus filhos hoje são todos adultos. Na pandemia, especificamente, surgiu essa minha paixão por mesa posta, que é uma novidade, né? Esse termo mesa posta é uma novidade. Na pandemia, eu fiquei em casa, que é uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. Eu trabalho desde 16 anos fora. Então, eu fiquei em casa e me cozinhar, mandei minhas funcionárias para casa, naqueles 3 meses fatídicos mesmo, né? De isolamento. E, e eu não abri a mão, aí ficou em casa eu, meu marido, minhas 2 filhas, meu filho mora fora, não veio, e os 2 namorados das meninas, porque eu falei para eles, ou vocês vão para casa ou vocês ficam, Não porque dá pra estar eu não quero ninguém transitando. E eles ficaram com a gente em casa.
e eu não abria mão de colocar, fazia comida e colocava à mesa. Aí eu tenho muita louça, eu tenho um acervo muito grande. O meu marido é filho único, eu sou a única nora, e a minha sogra deixou todo o acervo dela para mim. A minha mãe não tinha, porque, como eu falei, a gente vem de uma família mais simples, a gente não tinha muita coisa, muita louça para eu herdar. Mas da minha sogra, ela me deu tudo que ela tinha, muita louça, muita coisa boa. E eu comprei também o meu acervo, fui fazendo o meu acervo. E todo dia eu botava uma mesa diferente, os meninos adoravam. Tia, como vai ser a mesa hoje? Eu fui fazendo. E comecei a postar, porque aí já tinha o Instagram, né? E as pessoas começaram, poxa, dá um curso, começa a ensinar. Eu comecei a fazer isso, tá? Comprei aqui o Instagram, até que passado o ápice da pandemia, mais ou menos em setembro de 2020, eu comecei a fazer os cursos. E aí, formei, assim, umas 30 turmas, mais ou menos. Eu fazia turmas na minha casa, na minha mesa, com o meu acervo, em torno de 8 a 10 pessoas. Mas aí eu fiz isso 20 e 21. E aí, 21, as coisas começaram a voltar ao normal. Eu trabalho com eventos ficaram 2 anos, né? Nós ficamos 2 anos parados. E aí eu tive que ter a minha rotina de eventos que não me permite dar o curso. Mas é uma coisa que eu gosto muito, eu tenho um perfil, um Instagram chamado Compondo a Mesa, que é só com mesas postas dos cursos que eu fiz em casa, todas bem detalhadas, e seguir, inclusive estava criada sua teraba para pôr a mesa tá lá também como segundo perfil. É interessante falar que essa questão da mesa, ela acaba comunicando a forma de que você educou sua família, a forma como você se comporta. Tudo é um conjunto, a comunicação entre pessoas, a comunicação que que acaba dizendo quem você é, vai da vestimenta, do tom de Correto. voz, da forma como você arruma a mesa. Então isso é interessante, as pessoas às vezes nem conseguem perceber isso. E na hora que você presta atenção, porque você quando se conecta com alguém, você percebe o nível de educação dela. São esses pequenos detalhes Os detalhes. que, com pessoas como você, que tem essa formação, que tem esse dom, algumas que nem sabem que poderiam melhorar, têm essa oportunidade. Então eu convido aos nossos seguidores a seguirem a Lena e olharem esse detalhe tão interessante e que pode acrescentar tanto à sua vida, aos seus filhos. E essa questão da educação, assim como eu falo sobre a dermatologia, eu falo que deve educar o filho desde pequeno a usar filtro solar. Assim como você educa a escovar os dentes, a Exatamente. pentear o cabelo, se arrumar, também educar, usar o filtro solar. E uma analogia similar à questão da vestimenta. Ana, e me diga uma coisa, você é uma mulher tão linda, que se cuida tanto, eu queria saber de você, você comunicasse aos nossos seguidores, como é que é a tua rotina? Como é que é a sua rotina de atividade física, alimentação? Eu sei que teu trabalho te deixa, às vezes noites sem dormir, virada, às vezes 2, 3 dias. Eu imagino como deva ser cansativo, mas mesmo assim, você continua em forma, continua se cuidando. Como é que você faz a sua rotina para que consiga se manter tão bem assim? Pois é, te me péssimo dia, mas tu aguentas, como tu consegues, eh, fazer todas as atividades, né, do dia a dia com essa vida louca que eu tenho. Realmente as noites acordadas elas não voltam. Eu digo que eu não me imagino, eu queria me imaginar como eu estaria se eu não tivesse esses 30 anos aí não mal dormida, né. Mas, eu tenho uma rotina muito minha, e eu me cuido, né, para mim. Eu não me cuido: "Ai, nossa, você, se preocupa com o teu marido ou com as pessoas com que", não, eu me arrumo para mim. E eu acho que esse é o principal segredo de uma mulher, é primeiramente se amar. Minhas filhas brincam comigo, eu tenho 2 filhas, e elas falam: "Mãe, eu queria ter metade da tua autoestima, primeiro 1/3 da tua autoestima". E isso aí eu tenho mesmo, sabe. E eu acho que começa por aí. Quando o que você sente, quando você se ama, quando vem de dentro, você transmite isso para as pessoas. Eu nunca deixei ninguém me diminuir,
eu nunca deixei ninguém me dizer o que eu tenho que vestir, como eu tenho que me vestir. E eu não sou a louca dos cuidados, não. E você sabe disso. Não sou aquela que tudo e como para passar um filtro solar, para lavar meu rosto. Eu não durmo sem lavar meu rosto, eu tenho um cuidado com a minha pele, hoje principalmente. Mas nada físico. Eu treino todos os dias, todos os dias. Por quê? Porque com a minha rotina de trabalho intensa, eu posso precisar faltar um dia ou outro. Se eu treino segunda, quarta e sexta, e eu precisar faltar quarta, eu só vou treinar 2 dias. Então, eu me habituei a treinar todos os dias, para que se eu precisar faltar, eu ainda vou treinar 4 dias. E isso faz parte do meu bem-estar, da minha rotina de bem-estar. Isso trata muito o meu cuidado comigo, sabe. Não vou dizer para vocês que eu amo ir para academia de manhã cedo, que eu faço de manhã cedo, porque se eu não for, eu vou pela manhã, à noite eu não vou mais. Eu já estou cansada, já passei o dia trabalhando, então eu vou pela manhã, eu não ando sem maquiagem, tá. Eu vejo já algumas artistas falando isso: "Ai, porque eu não saio", e as pessoas falam: "Ai, deve ser horrível você não as pessoas não poderem te ver". Não, não é que as pessoas não podem me ver, eu não quero me ver. Eu gosto de passar meus cremes, passar minha maquiagem, sabe. Nada pesado, eu não ando toda maquiada. Agora mesmo, eu tô com uma maquiagem básica que eu fiz em casa para vir conversar com você. Não é sempre que eu faço uma maquiagem de festa, até porque isso eu já ando praticamente todo final de semana eu tenho que fazer, né. Eu mesma arrumo meu cabelo, gosto de fazer isso. Então eu aprendi e isso vem desde muito jovem. A a minha mãe falava: "Vamos ali rapidinho", e eu corria e dizia: "Espera aí". Aí eu ia, ajeitava meu cabelo e colocava uma roupinha lá: "Por que você tem que andar assim?" Eu digo: "Porque vai que eu encontro alguém na rua que não gosta de mim e vai me ver toda feia", entendeu. Há poucos dias, né, nós tivemos um terremoto lá, né, e nós estávamos eu tinha acabado de chegar da empresa, era um dia de jogo, mas eu tinha acabado de chegar da empresa, e eu troquei uma roupa, botei uma roupa de casa, estava em casa. E eu moro no 18º andar e nós sentimos muito, começou a tremer mesmo. E eu disse: "Gente, vai passar, vai passar". Mas não passou. E que nós saímos correndo, né. Eu ainda Imagina o consegui susto. descemos pela escada correndo e chegamos lá embaixo, aí a minha filha disse: "Meu Deus, mãe, olha como eu tô". E eu falei: "Eu tô arrumada". Porque você tá arrumada, mas entendeu? Então, assim, porque eu falo para vocês que a gente sempre tem que estar arrumada mesmo em casa, porque pode acontecer um terremoto, você tem culpa sua, né. É uma coisa minha mesmo, sabe. Sempre fui muito vaidosa e sempre lamento muito, sabe. Isso é fundamental, porque você não consegue, transmitir isso se você não realmente não na prática não age dessa forma. Esse detalhe, eu levo para o escritório, por exemplo. Eu vou receber um cliente, de manhã eu dou uma olhada na minha agenda, e eu vejo as reuniões que eu tenho naquele dia. Aí eu digo: "Bem, hoje eu vou receber 2 comissões de formatura, uma noiva, uma debutante". Quando é só debutante, eu tenho que ir vestida de forma mais jovem, né, porque eu vou conversar com uma menina de 15 anos, de 14 anos. Quando é uma turma de medicina, de direito, é um público mais adulto, aí eu tenho que ir com uma roupa mais adequada para então tudo isso para você ver, um simples atendimento no meu escritório, eu estudo como eu tenho que estar vestida para lidar com aquele cliente, para trabalhar, para transmitir para aquele cliente a credibilidade da minha eu me vendo no trabalho, mas eu me vendo principalmente. Ninguém vai fechar um banco, ninguém vai cuidar da de uma pessoa que não tem uma pele bonita. Ninguém vai fechar um mercado com uma pessoa que não sabe nem se vestir. Não sabe arrumar o cabelo todo assanhado, com o colte preso pra cima, uma pele arrumada. Não foi que falava que a minha pele era vento, se ela não sabe nem se arrumar, de chinelo de dedo, Você tem que se alinhar sabe. com o seu Então cliente. você tem que saber
o que o teu público espera de você. E isso começa na primeira impressão. E a primeira impressão é quando ele senta na tua frente, sabe? Não adianta você ser o melhor vendedor no mundo e você não se vender. Não vender a sua figura, a sua pessoa, sabe? Trabalho com luxo, festa luxo, né? Festa glamour. Como você vende glamour, né, tem isso em você, né? Como você transmite credibilidade se você é uma pessoa que vive tudo embalada, cheia de dívidas, cheia de empréstimos contraídos. Como você transmite credibilidade financeira se eu vou cuidar do teu evento, do teu negócio, você pode me passar a tua reserva financeira que eu vou administrar para ti? Como se eu não consigo administrar nem a minha vida, sabe? Então, o mundo gira em torno de credibilidade, sabe? É um profissional que não sabe se portar, um profissional da área estética, por exemplo, como você, que se veste de forma inadequada, se porta de forma inadequada, um palavreado Chulo. chulo, entendeu? Como que esse profissional vai cuidar da tua pele, da tua beleza, sabe? Falando no teu ramo. E no meu caso, como ele vai cuidar como eu vou cuidar de um evento, se eu não sei, meu escritório é todo desarrumado, se eu não sei receber um cliente com um copo bonito, isso vira assim, gente. Existe uma utilidade em relação a isso que eu estou falando. O mundo gira em torno de aparência. O meu sogro, ele falava muito, você não precisa ser, mostrar, você precisa mostrar que é. Não basta você ser, você tem que mostrar que é. Tem que comunicar, Falava tudo muito isso, alinhado. é comunicação, sabe? E me fala uma coisa em relação a esse momento atual que se fala em wellness, que fala em simplificar as coisas. Eu sou, de certa forma, inclusive esse podcast, ele fala em menos é tudo, justamente buscando o equilíbrio, buscando coisas que não sejam excessivas, que não sejam ridículas. Você sabe muito bem que dentro da minha área, muitos profissionais, especialmente os não médicos, exageram na quantidade, indicam coisas que não são adequadas. Então, a pegada do meu podcast é falar sobre isso. Mas nesse momento de wellness, nesse momento de minimalismo, como é que está sendo o comportamento do teu público? Voltando um pouquinho sobre o público, em relação às festas, mudou isso? Eles querem coisas mais simples? Mudou a forma de decoração? Percebeste alguma mudança nisso esse ano? Olha, Ilner, é bem interessante, porque a, a, por mais simples que seja o evento, as expectativas sempre são muito altas, tá? Hoje eu tenho uma forma diferente de abordagem. O cliente senta na minha frente, ele sempre faz a mesma pergunta: quanto eu vou gastar nesse evento? E eu sempre falo: depende. Eu posso fazer um evento para 200 pessoas com 200 mil, mas eu posso fazer um evento para 200 pessoas com 1 milhão. E isso depende da expectativa desse cliente. Mas nessa primeira conversa, eu já coloco para ele, eu digo, pelo que eu conversei contigo, o teu evento não vai sair menos que isso. Tem eventos só para esses eventos caríssimos? Não, não. Eu faço eventos bem meridianos, entregando um padrão. Eu tenho um número lá do de entrega. E esse padrão eu não fujo. Por mais simples que seja, se eu fizer um jantar num restaurante, ele vai ter o padrão aí na Souza Lima de entrega, sabe? E é essa a diferença. Isso entra no teu ramo. Ah, eu não gosto de excesso. Você não gosta de excesso. Os teus clientes demonstram que tu não gosta de excesso, né? E tu não vai mudar o teu padrão, e doutor Ilner de ser, para se agradar a ninguém. Tem um dia de cheguei, quando eu tomar, não, eu não vou colocar porque não vai ficar legal. E não pergunta às pessoas como cuida da tua pele. Faz isso para você. E eu pergunto, quando eu vejo uma coisa que eu não gosto, de o que é teu dermatologista? Não é para ir, é para fugir.
O que não anda para trás, né? Aquela coisa obediente profissional. A gente se posiciona através dos nossos clientes. Eu me posiciono através dos eventos que eu entrego. As pessoas dizem, eu vim aqui porque eu vi o evento da fulana, que se Santos, mas fica para de Palma ainda. Tempo desse eu fiz um evento para 80 pessoas, uma segunda-feira, e o evento estava lindo. Depois desse evento, eu acho que já umas 5 ou 6 noivas foram lá querendo um evento igual ao dela. Quer dizer, um evento pequeno. Nem sempre eventos é referência, né? Um evento bem feito faz referência. E o meu público continua sendo exigente. Quem procura a Lena Souza Lima, é um público mais exigente. É um público que quer o padrão Lena Souza Lima, sabe? Que pode, E inclusive, eu, ser feito muitas vezes sem um custo tão elevado, sim, e muitas vezes o que eu com queria um falar, padrão. com Padrão é padrão. padrão. Porque, veja bem, o que deve acontecer contigo e acontece comigo é o seguinte: quando fala em Hilner e quando fala em Nena, as pessoas imaginam, nossa, então deve ser um negócio É, caríssimo. E não é. Eu sempre falo que caro é aquilo que você investe um valor e o que vai ser entregue não corresponde ao investimento. exatamente. Caro ou barato, a diferença é essa. Barato é aquilo que não tem valor. Então, eu sei como é que você se posiciona, porque é mais ou menos o meu trabalho, sempre oferecer o melhor, com equilíbrio, com elegância, com sutileza. Eu tenho certeza que pessoas que te procuram são pessoas inteligentes, que sabem valorizar o que é isso. E sabem que é uma coisa atingível E dentro que de você. respeito à história, né, Ilna? É história. A gente construiu história. Ninguém, eu falo muito isso para os meus clientes. Os meus concorrentes, poucos, né? Porque eu sempre falo assim: concorrente é aquele que divide o mercado contigo, 50-50. E não tenho concorrente que divida o mercado 50-50 comigo. Em formaturas, por exemplo, de 62 formaturas de medicina, que são as maiores formaturas do mercado. Do mercado hoje, 62, eu fiz esse levantamento semana passada, que estão circulando até 2032. Nós já temos formaturas fechadas. 58 são minhas. 58 são Incrível, isso minhas. é De incrível. 62. E aqui eu te pergunto, é meu concorrente? Ele pode até se sentir assim. E é como eu falo, não tenho, sem falsa modéstia, não tenho como considerar. Mas ok, o que que eles usam? Ela tem muito, ela não vai dar atenção. E eu não vejo por aí. O peixe dela, ele é sempre concorrido. Se você vai num restaurante que tem fila para entrar e do lado tem um que não tem fila, não vá para o que não tem fila. Entre na fila do bom, porque com certeza aquele é o melhor. E isso, para prática, posso citar. O médico que você liga, eu só tenho vaga para a semana que vem. Aquele médico que você liga e diz, ai, acho que Gil, se você quiser, tá com a agenda vazia, tem algum motivo. O bom sabe, foi que está agenda cheia. Profissional sempre está aqui. História. E isso é história também. A gente constrói uma história com o cliente. Eu estou com clientes, duas clientes que voltaram agora comigo, eu fiz um aninho da filha. Essa semana eu atendi. Vou fazer os 15 anos. Essa cliente, possivelmente, eu vou fazer a formatura de ensino médio, vou fazer a formatura da faculdade e o casamento. Como esses 30 anos aí que eu estou no mercado. Isso emociona, gente. Essa semana eu recebi uma paciente que ela veio há 15 anos e mudou de cidade e retornou a Manaus e ela trouxe consigo a receita dela de 15 anos atrás. Então eu me emocionei e fiz até uma publicação no Instagram mostrando assim a imagem da receita. Como é gostoso a gente perceber que esses clientes, assim como acontece com você, guardam no coração não só o evento, mas A a pessoa, pessoa, a emoção que as fez é, gerar esse tipo de relacionamento. Naquele momento que gera, às vezes, com uma dor, no caso, na festa, gera um sentimento que realmente é maravilhoso.
a gente conseguir perceber. Pois é, eu tenho uma noiva que eu vou fazer o casamento agora, ela foi minha formanda de medicina da UEA. E ela falou para mim uma coisa que me marcou um pouco e que faz parte do núcleo. Ela falou: "Lena, eu não tinha nem namorado quando tu fizeste minha formatura de medicina. Mas eu me lembro bem na missa que você veio e disse assim: deixa eu arrumar teu vestido que tá desarrumado. E ela disse que eu arrumei, estava do abacador uma parte, estava assim, franzi, puxei, me abaixei, puxei o vestido dela. Aí ela disse: nossa, que cuidado que ela tem com a gente para entrar na igreja, na missa, né? Porque não era nem na colação, né? Aí ela disse: no dia que eu casar, eu vou casar com ela. E quando ela sentou lá na minha frente para me contratar para o casamento dela, ela vai casar com um rapaz que também foi meu formando. Ela disse: "Tu tinha, eu nunca te contei essa história, que eu só casaria se fosse com a Lena, porque eu nem te conhecia e eu disse que no dia que eu casasse eu ia chamar". Então, é essa fornate de pensar, esse cuidado que você tem com o cliente, que faz você faz para eles, mas só pode é uma história que a gente é comprar aquele sonho, é o cuidado que você tem com o cliente, a noiva que surta, tem noiva que vira, mas é porque, faz parte do processo, né. Ansiedade, né? Existe a ansiedade, tem noiva que é super tranquila, a gente deixa tranquila demais, eu já não gosto, eu digo sempre que eu gosto daquela noiva mais tensa, porque ela me deixa com mais cuidado com o evento dela. A noiva muito tranquila, às vezes, né, aquela que você também acaba, talvez, negligenciando alguma coisa, graças a Deus, não é o caso, porque, como eu falei, eu sempre me porto como anfitriã. As vezes estão tão tranquila que eu digo: "Ei, vamos vamos dar uma agilizada aqui, porque está muito calmo essa reclamação". Nós estamos quase chegando ao final. Eu queria fazer um bate-pronto contigo. Eu vou falar algumas palavras e quero que tu responda com uma palavra o significado de cada uma que eu te colocar. Família, É tudo. elegância, Elegância é primordial, saúde, importante. beleza, Beleza. Eh, beleza é um estado de espírito. Amazônia, Eu gosto de ser amazônica. gratidão, Eu não consigo descrever gratidão em uma palavra. A palavra da minha vida é gratidão. Eu nunca esqueço o que uma pessoa faz por mim, em qualquer sentido. tempo, Gostaria de ter mais. casamento. É família e é uma coisa muito importante. Eu sempre falo que eu não seria completa se eu não tivesse a minha família. Embora eu seja super bem-sucedida na minha carreira, mas família é muito importante. E o casamento faz parte. Sucesso, É bom. sonho. Ainda tem alguns. Eu acho que nós nunca podemos deixar de sonhar. Se você pudesse dar um conselho para quem alguém que está nos seguindo sobre saúde, sobre bem-estar, o que que você diria a essa pessoa? O exemplo. Você Eu vejo muitas pessoas doentes alternadas e geralmente são pessoas que têm queria, pessoas que não têm muito com que se preocupar, com amigas com problemas, com doenças, que eu sei que são doenças, mas que parece que vêm da falta de objetivos. Então, puxa, eu cuido da família, cuido dos filhos, cuido do marido, cuido da casa, mas ocupe o seu tempo, porque a saúde, ela te dá aí. Se você pudesse fazer falar uma frase sobre a sua trajetória,
qual frase você deixaria para os nossos seguidores? Autoestima não é um defeito, porque é a ambição, a vontade de ter, de crescer, de ser, que te faz subir, que te faz evoluir. Então, eu muito menina, eu morava num lugar bem ruim e eu fiz minha faculdade, colégio de faculdade de ônibus, andando de ônibus, levando meus códigos embaixo do braço, cheia de fumando, emborrachado. E eu dizia, eu não vou ficar contra a fé. Então, ser muito mais do que isso. E eu corri atrás disso. Como eu falei, comecei a trabalhar com 16 anos. Vendi brigadeiro na faculdade, vendi sanduíche natural na faculdade. Minha formatura eu paguei toda. Aí, juro que espamo, papai. Você sabe, 40 mil reais pra lá. Eu estudava à noite, trabalhava de dia. Mas porque eu sabia onde eu queria chegar. Já fiquei mal, tá? Ainda não. Continuo sonhando. Eu quero muito mais. Parabéns, eu acho que, isso que te faz ser a pessoa tão brilhante que tu és, isso é que te faz ser tão admirada por todos, e Obrigada. eu tenho esse privilégio de conhecer desde a da época que nós 2 estávamos começando, e sabemos o quanto a nossa família lutou por nos dar oportunidade de crescimento, né. Sim. E isso fez com que nós pudéssemos crescer, o sonho, eu acho que ele não se encerra. Gente, nunca eu acho que até o nosso último dia, aqui na Terra, nós vamos estar sonhando em crescer mais. É isso que a gente quer deixar também de mensagem, com certeza, além de eu, de cada vez mais que as pessoas sonhem, não parem de sonhar. O crescimento, ele realmente é um É o sonho que te impulsiona, né? te deixa te faz sair de Impulsiona. casa todos os É, dias e te te impulsiona. bom, Lena, muitíssimo obrigado pela sua presença, Obrigada foi a uma você. honra Foi um imensa, prazer. e dizer para todos que nos seguem, obrigado por nos seguirem, deem um ok no nosso canal, comentem, indiquem para amigos, é sempre uma satisfação estar com vocês. Obrigado mais uma vez, Lena, obrigado a vocês por nos seguirem. Até o próximo episódio.